Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Sextou e no nosso quadro de hoje, Cérebro Forte ou Strong Brain, eu quero falar um pouco sobre cultura, o papel da cultura no desenvolvimento da sociedade, à luz, obviamente, da neurociência, que é o único lugar a partir do qual eu consigo falar com alguma desenvoltura, obviamente, né? O resto eu falo de xereta, mas quando a gente trata de cérebro, eu tenho ali alguma segurança. E eu ando muito incomodada com essa ideia de a gente não compreender o papel da cultura de uma forma ampla. Eu não estou falando apenas da cultura do ponto de vista artístico ou da cultura, né, o teatro, o show, óbvio, a arte, isso tudo são manifestos elaborados disso que eu quero falar. Mas eu quero tratar de cultura acerca de como a gente faz as coisas, sabe? Quando a gente fala assim: "Ah, a nossa cultura como é", ou a cultura dessa empresa, ou a cultura desse povo, ou a cultura desse país. E eu quero falar especificamente de uma coisa que tem tudo a ver com o cérebro, porque é muito comum me pedirem para falar aqui sobre vícios, sobre a adição, né? O pessoal sabe que eu gosto de falar de dopamina, então a dependência, né? O comportamento adicto que faz o indivíduo não conseguir se livrar de alguma coisa. A gente anda tem tanto problema nesse tema, né? Eh, Seja o tema do álcool, né? O etilismo, o alcoolismo tem sido já um problema. Nossa, eu não consigo nem mensurar quanto tempo faz que o álcool é um problema para a humanidade. Ou o tabagismo, né, a forma como se consome o cigarro, o tabaco, a nicotina, hã, a forma como a gente se alimenta, não é? Ou a forma que a gente usa o planeta ou os nossos recursos, né? De alguma forma, tudo isso tem a ver com vício, porque tem a ver com eu querer mais e mais alguma coisa sempre, né, ou eu não perceber, a inadequação do meu comportamento em relação a alguma questão específica daquele grupo social, né. Será que faz sentido num país tropical, quente, que a gente faça questão de tomar banhos quentes, com gasto de energia? Veja, eu tenho dificuldade de abrir mão disso, mas isso não significa que eu não possa vir a debater, né, se é uma boa cultura de uso a gente, num país tropical, quente, em alguns lugares que têm temperaturas relativamente altas, as pessoas tomarem banho e gastarem energia com isso, com o aquecimento da água. Como é que será que é a cultura de quem vive em um lugar quente? Será que é de tomar banho quente? Né, eu me lembro, de uma amiga minha que o pai dela era espanhol e ele tinha uma lógica muito interessante, que é uma cultura, que ele dizia o seguinte: "Quando está frio, você toma banho frio. Por quê? Você não vai ter diferença de temperatura em relação ao ambiente, você não vai sentir desconforto. Então, se você estiver num ambiente frio e você tomar banho frio, você não vai conseguir sentir ali, você não vai ter que sair do banho quente e enfrentar a diferença de temperatura, vai ser mais confortável. Difícil, né, pensar nisso. Se você estiver num ambiente quente, né, num lugar quente, você toma banho quente, porque igualmente você não vai sentir diferença. Entende que isso é uma cultura? Entende que isso em algum lugar do mundo, de alguma forma, no caso, na Espanha, não sei exatamente em que região da Espanha nasceu o pai dessa minha amiga, mas eu ouvi ele falando sobre isso, né, e defendendo ferozmente essa cultura, dizendo assim: "Não, você acho uma loucura, vocês fazerem dessa forma", né. Assim como uma outra amiga minha, cujo pai era português, e ele afirmava que o brasileiro desperdiçava recursos, não sabia usar o alimento, tinha dificuldade de entender ali uma escassez. Por quê? Porque também não é da nossa cultura, ou a gente não conseguiu constituir uma cultura adequada em relação a isso, né. Então o que é essa cultura do uso? O que que é a cultura do recurso, do uso do recurso, né, que eu estou querendo trazer aqui para a pauta? É justamente como é que você deve se relacionar com estes recursos que a gente tem disponíveis. Para justamente evitar que um vício ou que alguma coisa deletéria se estabeleça. Então existe uma cultura, por exemplo, para o uso do álcool, não é? É natural, absolutamente natural, que as pessoas se reúnam numa festa, num espaço protegido, né, entre amigos, entre pessoas que estão ali para se proteger mutuamente, e naquela condição, beber até cair.
não é? Então, se você for rememorar ali as festas, que a gente vê dos guerreiros voltando da batalha com a cerveja, aquele ambiente festivo e tal, não é para que você, ao sair dali, você volte para a guerra, ou vá trabalhar, ou dirija um carro, ou tenha que tomar decisões complexas. O álcool, o uso do álcool tem uma cultura. É para você festejar e, sob efeito do álcool, não ter que realizar outras tarefas que exijam sua concentração, seu foco, sua capacidade de controle. É uma cultura de uso. Então, nestas condições, passando de mãe para filha, pai para filho, passando de geração a geração, a forma como a gente se relaciona com aquela substância, o que vai restar da nossa relação com o álcool? A obtenção de energia, que era super importante naquele momento, porque o álcool, a cerveja, eram formas de se conservar energia, no sentido de que não estragava aquele alimento. Então, a fermentação que aqueles grãos eram submetidos, né, era submetido, fazia com que o alimento fosse conservado. Então, a cerveja era considerada um alimento, porém um alimento para ser consumido de uma determinada forma, com uma cultura de uso específica. Se você vai na Europa, todo mundo fala: "Ai, o pessoal toma vinho na hora do almoço, etc e tal". Que vinho? Com que concentração de álcool? De que forma? É qualquer vinho, né? Existe um vinho que é mais adequado para esse vinho de mesa, que é o vinho servido durante a refeição, e ou o vinho que você toma à noite, numa festa, numa outra condição, com maior teor alcoólico. Que bebida, em que momento, em que situação, né? Vai falar: "Ah, vamos fumar charutos". Não é você fumar um charuto atrás do outro todos os dias, é parar ali e fumar um charuto como uma convivência, como uma cultura do uso, não é? Do mesmo jeito que não deveria ser passar o dia inteiro na rede social. Deveria ter uma cultura do uso para a rede social, para as telas. E toda vez que você estabelece uma cultura de uso, ela é testada pela própria dinâmica de estabelecimento dela. Ela se consagra, se mantém, é passada de geração a geração, justamente porque deu certo aquela forma de se relacionar, né. E o que acaba acontecendo? Quando se quebra a cultura do uso, quando, por exemplo, numa sociedade muito, conservadora, não se discute dentro de casa com um filho, com uma filha, como que se adequadamente relaciona-se com o álcool ou com qualquer outra substância psicoativa, ou qual é a cultura do uso daquela substância, é muito, vulnerável essa situação para que o indivíduo sem essa cultura não saiba como lidar com essa substância e enfie o pé pelas mãos, né. Que é um pouco da minha crítica em relação à proibição, sem discussão, de substâncias que têm uma cultura de uso em muitas sociedades, em muitas comunidades, né. A gente hoje tem a história dos psicodélicos aqui, que são dos povos originários brasileiros, que dada a importância, né, do uso desses psicodélicos, eles estão sendo pensados até mesmo como terapias para transtornos, traumáticos, não, de estresse pós-traumático. E também para quadros depressivos. Então, é muito importante que a gente não jogue a criança, né, junto com a água do banho fora, porque eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo isso: "Ah, eu não sei lidar, eu não entendo, eu não conheço, então joga fora, então é proibido, então é feio, então faz mal". E é aí que a gente poderia ter grandes oportunidades de reconhecer o papel de cada uma dessas experiências na vida e no desenvolvimento humano, e compreender que há um modo adequado para que a gente possa se relacionar com isso, que é um modo que classicamente se estruturou a partir da nossa própria existência, da própria existência da nossa espécie, né? Os animais usam substâncias que são substâncias psicoativas. E tem vários relatos, né, da marula, por exemplo, e os camelos, né, eles vão lá e buscam aquele fruto fermentado, justamente porque ele tem álcool. É provável eles se beneficiam de alguma forma desse efeito do álcool, né. Hoje a gente tem tanta gente que, substituiu o álcool por drogas benzodiazepínicas, por calmantes.
Não estou dizendo que, ai, seria ótimo se a pessoa bebesse todas as noites como ela faz quando ela toma o Rivotril, mas será que se ela tivesse uma cultura do uso de substâncias psicoativas que são calmantes, que são tranquilizantes, que deixam o indivíduo mais, tranquilo e com uma cultura de uso adequada, ela realmente precisaria chegar ao ponto de tomar de horário uma medicação benzodiazepínica, um calmante, um hipnótico? Não sei, estou aqui divagando, né. Mas eu não acho que a gente possa simplesmente fechar a porta, porque os povos, ao longo da história, têm muitos usos, até o uso de fitoterápicos, o uso de chás, de, rezas, né. E, isso provavelmente teve um papel ao longo da estrutura dessas sociedades. A gente não pode simplesmente jogar tudo fora, proibir, porque a gente não sabe lidar, porque a gente não tem uma boa cultura para se relacionar com aquilo, né. Pense na diferença que existe dos povos, por exemplo, que saíram da Europa, que saíram do Japão e que vieram bater aqui no Brasil, como o conflito dessas culturas diferentes pode ter atrapalhado, inclusive, o desenvolvimento desses grupos. E aqueles que permaneceram, inclusive, mais fechados dentro do grupo, acabaram tendo bons resultados até, mantendo suas culturas, né. Veja como é a colônia japonesa mesmo. Aqui em São Paulo a gente tem um bairro, tradicional japonês e ali as culturas são bem mantidas. Eu não consigo exatamente saber se isso é bom ou se isso é ruim, porque eu não tenho a experiência, mas é muito importante que a gente se debruce sobre a ideia do que é quando você sabe se relacionar com um determinado elemento do seu ambiente e se beneficia dele, em contraponto a um proibicionismo, a uma ideia de que, só existe uma forma de se pensar sobre as coisas, que o ideal é que a gente tenha controle sobre todas essas variáveis, e é por isso mesmo que muitas vezes a gente perde essa cultura do uso, enfia os pés pelas mãos e acaba tendo uma sociedade se prejudicando com a relação com essas substâncias que inclusive serão traficadas, serão vendidas e comercializadas através de formas ilícitas, de formas impuras, sem um real, relacionamento da sociedade com aquela cultura, com aquele conhecimento, com aquela prática. Então, pense bastante antes de achar que qualquer tipo de proibicionismo, legalismos e estabelecimentos de lei e ordem podem, na verdade, estar fazendo com que a gente perca muitos dos recursos que a gente amealhou como sociedade ao longo de todo o nosso desenvolvimento e especialmente né, dos últimos 300.000 anos para cá, que é quando se estabelece a nossa espécie Homo sapiens, com todo o uso da linguagem mais para frente, as ferramentas e a cultura que a gente foi estabelecendo como grupo social, que fez com que a gente efetivamente pudesse entregar bastante valor. O que você, usa sem cultura? E o que você tem cultura de uso que faz com que você se relacione tão bem a ponto de não ser maléfico para você? Essa é uma pergunta boa para você pensar no final de semana, mas antes de você ir para o seu sextou em definitivo, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com alguém e não deixe de, aproveitar todos os trabalhos que a gente faz de autodesenvolvimento, de autoconhecimento no Instituto Conectons, através dos nossos workshops. Tem um workshop sob medida para você, tem um super legal que chama-se Neurociência na Prática. Nós fizemos agora no dia 13 e 15 de agosto uma edição e, em breve, em setembro, nós teremos uma outra. Então se mantenha informado sobre as nossas iniciativas e aproveita que hoje é sexta-feira e deixa aí um valeu para esse time. Toda essa galera que monta, edita, produz, publica, mantém esse canal aqui, grava, filma, edita, hã, é muita coisa, é muita gente, está todo mundo por aqui. Eu espero que você se sinta suficientemente tocado para apoiar a gente e contribuir com um valeuzão nessa sexta-feira para o meu time. Um grande abraço e até o próximo.